E hoje vamos falar sobre o discurso icônico do Steve Jobs, o dia que ele apresentou o primeiro iPhone em 2007. E eu trouxe aqui o discurso em português e também trouxe o vídeo para a gente dar uma olhada. E vai ser muito interessante a gente notar tudo isso. E quem já tem as cartinhas do maestro, pegue as cartinhas porque vamos precisar delas. Vamos olhar o discurso e você vai ver como ele segue exatamente, cara, a estrutura proposta há 2.300 anos atrás por Aristóteles e reforçada por Cícero e também por todos os pensadores modernos aí. Então vamos lá. O Steve Jobs começa falando: este é o dia que eu estou ansioso por 2 anos e meio. Então, primeiro, vamos começar aqui pegando as cartas de audiência, certo? Porque a gente, antes de analisar o discurso, a gente tem que analisar para quem que ele está falando, o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se a gente pega audiência, a gente tem a carta finalidade, a gente tem a carta objeto, a gente tem a carta público, a gente tem a cartinha plataforma, agir, sentir e pensar, e a cartinha duração, certo? Então, as cartas mais fáceis que a gente tem aí para começar é a carta plataforma, ou seja, ele está dando um discurso ao vivo. Então isso serve para você que está fazendo projeto, que está fazendo pitch de venda. Então essa é a plataforma para pitch de venda, para apresentação de projeto, se você vai apresentar ao vivo algo para alguns colegas. Beleza, mas o importante aqui nas cartas de audiência é você pensar na finalidade, no objeto e no público. Vamos lá, finalidade. Qual que é a finalidade do Steve Jobs nesse discurso? Ele quer simplesmente apresentar uma tecnologia revolucionária de um produto que ele está lançando, né? Mas ele quer que você, no sentido de pensar, quer que você pense que esse produto é simplesmente completamente inovador e quer que você sinta uma grande vontade de ter esse produto. E o mais engraçado é que ao final, quando você pensa assim, pô, mas é um pitch de venda, então ele vai fazer um call to action, onde as pessoas vão ter que comprar imediatamente, vão sair de lá comprar. Ele não fala em momento nenhum, compre agora esse produto, né? Então no final ele não fala isso, ele fala, a gente vai chegar lá, mas o que eu acho interessante é que ele, como vários grandes oradores, num pitch de venda, ele tá muito mais interessado em fazer você pensar algo e sentir algo. Pensar racionalmente que esse é um produto realmente revolucionário e sentir o desejo de você ter esse produto. Essa é uma grande diferença dos grandes oradores. Eles fazem muito pouco a carta do agir. Então aquele call to action de compre agora, faça isso, faça aquilo, apesar de ainda, além de já estar enchendo um pouco o saco esse tipo de call to action, é mais eficiente nesses casos o pensar e o sentir, mas a gente vai chegar lá. Eu só queria, porque sempre que você pensa na finalidade, você pensa, envolve o agir, o sentir e o pensar. Beleza, qual que é o objeto que ele está entregando? Ele está entregando um produto completamente disruptivo do mercado e que vai mudar a vida das pessoas. Beleza. E o que é mais interessante nesse vídeo é o público, né? Porque o público é um público que sabe o que vai acontecer, sabe que tem algo muito sinistro chegando. É uma galera que já é fã, né? E ele tem que estar junto daquela galera ali. Então, assim, você vê que ele fala: esse é um dia que eu estou ansioso por 2 anos e meio. Ele começa o exórdio assim. Cara, e a galera simplesmente vai ao delírio. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. E o pessoal já bate palma. Se ele começou a falar, a galera já bate palma. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Beleza. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Ele fala que ele tá ansioso. Então, assim, você sente que tem uma energia no ar. Aí, cara, entra uma ferramenta muito importante que ele usou. Então, quem tem as cartinhas aí de ferramentas, ele usou uma ferramenta chamada promessa. A promessa, como a gente vê aqui nos quadradinhos, a gente usa no exórdio ou na peroração.
Ela se chama promessa ou curiosidade ou antecipação. Então, essa ferramenta ela é muito interessante para você que as pessoas sabem que você vai falar algo importante e você ressalta a importância disso no começo. Então, o que ele faz da promessa é assim, as pessoas já estão curiosas. E aí ele vai com tudo investindo na curiosidade, para você ressaltar essa curiosidade e você ter um pico no seu exórdio que é muito interessante. Ou seja, se você já tem uma situação ali, de acordo com a sua audiência, e você identifica que, cara, a galera tá muito curiosa, o que você faz? Você ressalta essa curiosidade. Você não tira ela, porque ela vai ser um excelente exórdio. We introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. Beleza, você vê que a galera já tá assim, cara, conheço esse produto, legal, e ele tá aqui, ó, na promessa. E depois eu vou falar um pouco do orador aqui dele. Ele tá usando aqui a figura do Ethos. First iPod. Você vê que ele tá falando em terceira pessoa. It didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Beleza. Well, today, hoje, aí a galera já tá introducing assim. O quê? O iPod? O iPhone? Revolutionary products of this 3? class. Como assim? Curiosidade, tá gerando curiosidade. The first one is a widescreen iPod with touch Dá um pause. Aí, galera, controls. Loucura, a galera tá indo loucura, delírio. Deixa eu continuar aqui. The second is a revolutionary mobile phone. Pronto, é isso que a galera antecipação. Promessa / curiosidade de antecipação. Ferramenta interessante para ser usada no exórdio. Você antecipa parte da informação, mas não entrega totalmente, pois informação incompleta é um espaço aberto na cabeça da audiência. Internet communications device. A galera não sabe nem o que é internet tanto naquela época. Ele usou a figura da antecipação, que é a ferramenta interessante para ser usada no exórdio. Você antecipa parte da informação, mas não a entrega totalmente, pois informação incompleta é um espaço aberto na atenção da audiência. Beleza, e ele está usando qual figura do orador? Ele está usando ethos, que são pensamentos que evocam a ética de uma sociedade, a disposição, os costumes e o hábito. Você vê que na promessa ele fala assim: nós introduzimos o Macintosh, nós apresentamos o computador. Ele não fala eu apresentei o computador. E ele também, e quando ele fala isso, as pessoas que estão lá, por elas serem muito fãs, ele reconheceu o público dela, a galera bate palma, porque fala assim: eu conheço esse produto. Nós apresentamos isso, nós apresentamos o iPod, e a galera conhece esse produto. Então, quem tá ali e tá mostrando isso ao mundo existe um monte de gente que conhece esse produto e sabe o que vem por aí é bom, né? Então, ele já começa um exórdio muito forte, porque promessa, curiosidade ou antecipação deixa esse espaço de informação incompleta, gera aquela curiosidade e a pessoa quer ficar muito atenta ao que ele vai falar, e ele vai falar muito, e ele fala assim: olha, se você não está prestando atenção, é bom você prestar porque muita gente conhece. Inclusive, esse negócio de você fazer apresentação em auditórios, que ele que trouxe, né, com plateias batendo palma, e você vê que tem algumas apresentações que a Apple fez, que a galera bate palma meio que puxado ali, né? É ethos total, é mostrar que existe um reconhecimento da comunidade aceitando aquele produto, aceitando aquela inovação, aceitando aquele preço, o que é muito legal. E aí a tensão tá tão grande que ele entra com uma piadinha muito interessante para dar uma relaxada. Porque senão o pessoal ia ficar louco. Vamos ver aqui. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod. Aí, caramba, vai falar. A phone. Agora ele fala. And an internet communicator. E aí, o que é isso? An iPod. A phone. A galera, meu Deus. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device.
and we are calling it iPhone. Beleza. Today, Apple is going to reinvent the phone. Massa. And here it is. Aí. Pá, deu aquela aliviada. Porque a tensão estava grande demais, cara. Então vamos falar um pouco da questão do orador agora, né? Ao orador cabe o talento de convencer e de comover. E é o que a gente chama de elocução. O que é a elocução do orador? São as palavras que é compostas... a elocução é os pensamentos que são expressos em palavras, né? Então é composta de gesto, fisionomia, ação, voz. E ele tem que usar a elocução certa nos momentos certos do discurso. E você vê duas coisas. Primeiro, que ele fala, no qualquer começo de palestra, você fica muito nervoso. Então, qual que é um auxílio para você iniciar uma palestra bem? É você falar devagar. E você vê que as palavras estão aterrissando na plateia, né? Nesse caso, você vê que o Steve Jobs ele é muito experiente, ele está nervoso no começo, só que ele vai devagar. Então ele fala uma frase, a galera bate palma, ele vai falando, e aí ele vai pegando velocidade, ele vai pegando vontade e vai ficando mais à vontade no palco. Isso é normal com qualquer pessoa, então no começo é importante você ter uma boa introdução para te garantir que você possa falar devagar ela e você possa fazer com que essa informação chegue à plateia. E agora, depois desse exórdio, aqui acaba o exórdio dele. E aí agora ele vai começar a segunda parte do discurso dele, que é justamente a exposição. E assim, essa piada que ele fez de mostrar esse iPod com o telefone ali acessando a internet, justamente foi o momento de, cara, beleza, agora a gente já está à flor da pele, pode começar o discurso, e foi perfeito o momento de transição do discurso dele, não ficou aquela coisa truncada, tipo assim, igual você vê em outros discursos, ele, putz, agora que a gente riu e relaxou, vamos ao que interessa e vamos começar a falar sério. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is... Beleza, já parei aqui, porque aqui é uma parte importante. Então agora vamos entrar na segunda parte do discurso, que se chama exposição. A exposição ela é composta de 3 etapas, que é problema, promessa e solução. E agora, cara, o Steve Jobs vai entrar numa exposição enorme, mas enorme mesmo. Ele vai ficar muitos e muitos momentos mostrando problema, promessa e solução. Por que isso importa? Porque é o seguinte, como a gente sabe, o discurso ele é dividido em 4 partes. O exórdio, que é a parte que a gente acabou de ver, que é para você obter o consentimento da sua audiência, para você ressaltar paixões através da patos ou da ethos, para você obter o interesse da sua audiência em continuar te ouvindo. Só que para tudo isso você levanta os tópicos nas cartas de audiência, dali que você vai tirar toda essa argumentação. Depois vem a parte da exposição. O que a exposição faz? Ela mostra para quem você está falando que você sabe que existe um problema. Quais os problemas enfrentados pela sua audiência? Quais as dores? Quais os assuntos controversos? Qual a questão social que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para ser solucionada? Qual obstáculo? Qual conflito emocional? Não precisa ser tudo isso, né? Mas você pode ver, eu parei o vídeo do Steve Jobs justamente quando ele fala isso. Aqui, ó. Vou voltar o vídeo para cá. Ó, o problema é que ele vai falar isso várias vezes. Ele vai falar do mercado, o problema é isso, ele sabe o problema. E ele vem trazendo a solução. Aí a gente tem uma solução. Nesse caso aqui, eu não sei se é nesse caso, mas ele vai falar assim, olha, o problema é que você tem um tecladinho de plástico ruim,
onde você muda o aplicativo e o teclado não muda, mas já temos a solução para isso há muitos anos, que é você ter uma tela e você ter um mouse para não sei o quê. E aí sempre na promessa de que o iPhone vai solucionar isso. Você não precisa às vezes falar exatamente a promessa, o iPhone vai solucionar isso, mas você sabe o problema e você tem uma solução. Você sabe o problema, você tem uma solução. E ele vai fazer isso muito, muito. Por quê? Porque depois ele vai entrar na parte que você realmente convence a sua audiência, que é a parte de argumentação, lá na frente. A parte de exposição e argumentação, elas meio que se entrelaçam. Às vezes não dá para falar assim, isso aqui foi exposição, isso aqui foi argumentação, ainda mais numa palestra tão longa. Numa palestra longa dessa, você acaba colocando alguns pontos da argumentação na exposição e da exposição na argumentação, mas não tem problema, porque você vai sempre usar uma estrutura de pensamento, que é a estrutura racional. Então você tem que mostrar racionalmente, sem emoção agora, qual que é o problema e qual que é a solução. É lógico que oradores avançados, eles conseguem às vezes colocar algo ali no meio, né, de piada ou até para dar uma relaxada ou até alguma coisa emocional, mas não é o momento. E é na argumentação que você vai de fato convencer a pessoa sobre o seu ponto de vista. Então vamos dar uma olhada aqui no Steve Jobs fazendo problema, promessa e solução. That they're not so smart and they're not so easy to use. So Esse é o if you problema. kind of make a Business School 101 graph with the smart axis and mostrando o the problema. easy to use axis, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Exatamente, Rafael. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product Promessa. that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Mas ele foi mesmo na promessa, né, velho? Tipo assim, So, we're going to reinvent the phone. beleza, o cara tem confiança. Now, we're going to start Ó, ele vai de novo agora, problematizar. with a revolutionary user interface. Solução, Is entrou na solução. the result of years of research and development. And, of course, it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Entrou no Motorola problema Q, novamente. BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is problema? really sort of in the bottom 40 there. Problema. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. Beleza. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't Problema. run around and add a button to these things. They're already shipped. Problema. So what do? O que você faz? It doesn't work Não funciona, because problema. the buttons and the controls can't change. Esse é o grande They problema. can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Puxa, mas o que fazer, Well, Steve how do you Jobs? solve this? It turns out we have solved it. We Solução. solved it in computers 20 years ago. Porra, ele já solucionou We isso, solved cara. it with a bitmap Caraca, ele já screen solucionou isso. that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse. Pô, mouse, Right? mas eu vou usar um We mouse no solved this celular? problem. So Como é how are isso? we going to take this to a mobile device? Problema? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons Promessa. and just make a giant screen. Promessa. A giant screen. Puxa, que legal, cara. Now, Ele tem a how solução are e we olha going to lá a communicate solução. this? We don't want to carry around a mouse, Ixi, right? So problema what are we de going to novo. do? Oh, a stylus, Ah, right? solução. We're going to use a stylus. Não. Não. Não, problema. Não. Stylus é feio. Who wants a stylus? Quem quer? You have to Ninguém get quer. them and put them away and you lose them. Yuck. Mas eles lançaram Nobody a wants a potência. stylus. So Mas let's não é not use a stylus. stylus. Então o quê? We're going to use the best pointing Promessa. device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our Dedo. fingers. Solução. We're going to touch this with our fingers. All born with. Deixa eu dar um pause aqui, voltar a falar com vocês. Vocês entenderam então, pessoal? Na exposição, você
fica repetidamente levantando problema, promessa e solução. Por quê? Porque quando chegar na sua argumentação, cara, as pessoas já entenderam que existe um grande problema, já entenderam que você é o cara que tem a solução e que a grande promessa que vai juntar o problema à solução é justamente o seu produto, o que você está vendendo. E aí, o que você está vendendo nesse caso, aqui no caso a gente está falando de uma palestra de venda especificamente, o que você está vendendo vai passar pelo que você quer que as pessoas pensam, sintam ou façam, né? E como eu disse ao começo, os grandes oradores, o fazer, nesse caso do Steve Jobs lá no Exord, ele quase não faz isso. As pessoas, elas simplesmente sentem necessidade, pensam que é um produto revolucionário, o que é muito interessante. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que o discurso, né, dentro daquelas 4 partes, com exórdio, exposição, argumentação e peroração, o exórdio ele é curto. Você estando em rede social, você estando numa palestra de 2 horas, você não faz um exórdio enorme, gigantesco, porque senão você fica obtendo o consentimento da sua audiência o tempo todo, né? A gente pode ver aqui no vídeo do Steve Jobs, ó, que aqui tem 7 minutos. O exórdio, a brincadeirinha que ele fez, ó, iPhone, papai, mostrou o iPhone. 3 minutos e 20. Isso para uma palestra que dura 1 hora e 8 minutos. Você entendeu? Numa palestra de 1 hora, ele usou 3 minutos para fazer o exórdio. Tá bom. Depois você tem que usar o resto do seu tempo para poder fazer exposição, para você mostrar que existe um grande problema no mercado. Esse é o problema, eu tenho a solução, eu tenho a promessa, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema. E chega mais ou menos na metade, você começa na argumentação. E a argumentação, o que que é? A argumentação é você levantar os pontos principais, as grandes afirmações do que você está querendo fazer, do seu produto, com o suporte lógico dessas afirmações. Né? Ponto principal. Você já levantar se existe alguma objeção por parte da audiência e já quebrar essa objeção e já fazer o gancho para o próximo ponto principal. E a gente vai ver que o exórdio, que é a parte final do discurso, a peroração, que é a parte final do discurso, ela também é rápida. Porque a peroração você já não tem muito o que falar. A peroração você só está amarrando ali o finalzinho, e aí você faz o seu call to action, que no caso dele eu acho que não dura 5 segundos, você amplifica e você estimula, né? Vamos ver se vocês identificam aí mentalmente. Eu vou soltar o vídeo aqui, vocês vão identificando problema, promessa e solução, beleza? Durante o vídeo. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. So we've been very lucky to have brought a few revolutionary user interfaces to the market in our time. First was the mouse. The second was the click wheel. And now we're going to bring multi-touch to the market. And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product. The Mac, the iPod, and now the iPhone. So, a revolutionary user interface. We're going to build on top of that with software. Now, software on mobile phones is like baby software. It's not so powerful. And today, we're going to show you a software breakthrough. Software that's at least 5 years ahead of what's on any other phone. Now, how do we do this? Well, we start with a strong foundation. iPhone runs OS X. Now, why would we want to run
such a sophisticated operating system on a mobile device? Well, because it's got everything we need. Como ele tem que falar muita coisa, ele entrou agora já um pouco na argumentação, né? O que é argumentação? Ele fez uma afirmação. Por que queremos rodar um sistema operacional tão sofisticado em um celular? Esse é o ponto principal. Vamos rodar um sistema muito sofisticado em um celular. Qual que é o suporte para essa afirmação que ele está fazendo? Such a sophisticated operating system on a mobile device. Well, because it's got everything we need. Porque tem tudo que It's got precisamos. multitasking. E aí ele vai It's got the suportar best esse ponto networking. principal dele. It already knows how to power manage. We've been doing this on mobile computers for years. It's got awesome security and to write apps. It's got everything from Coco and the graphics, and it's got core animation built in, and it's got the audio and video that OS X is famous for. It's got all the stuff we want. One of the pioneers of our industry, Alan Kay, has had a lot of great quotes throughout the years. And I ran across one of them recently that explains how we look at this, explains why we go about doing things the way we do, because we love software. And here's the quote. Beleza. People who are really serious. Então o que ele fez? Ele apresentou uns problemas. Como o iPhone vem com um produto muito avançado, muito tecnológico, que vai trazer várias questões para o mercado, eles dividiram a palestra para falar, cara, vamos atacar, porque senão a gente fica fazendo problema e nunca resolve esse, quer dizer, problema, problema, solução, e depois entrar só na argumentação não dá. Então ele fez problema. Qual que é o problema principal primeiro? Cara, os teclados são ruins, a gente tem a solução para isso, a gente tem a promessa e tal, não sei o que. Pum! Tá, esse é um problema, ele empacotou esse problema. Aí agora ele vem com a argumentação. Como que vamos fazer isso? Vamos usar uma afirmação, vamos usar o software mais avançado do mundo, que é o nosso. Por quê? Veio dar suporte, por causa disso. Aí ele vai falar agora, vai entrar em outro ponto principal, só que no gancho ele usou a ferramenta da autoridade, que foi muito interessante. A ferramenta da autoridade você pode usar em qualquer parte do discurso. A gente está aqui no vermelho, que é na argumentação. Então ele usou a ferramenta da autoridade, chamando o Alan Kay, colocando a frase dele na tela, para falar que as pessoas que realmente levam software a sério deveriam fazer seu próprio hardware. Ou seja, ele justificou, cimentou e dançou na cara da sociedade falando do ponto principal dele. Ou seja, nós fazemos o hardware, nós fazemos o software e vamos integrar os dois, porque é isso que fazemos. Esse é o nosso grande ponto principal. É muito bem feita a apresentação desse cara, bicho. Não existe ponto sem nó na apresentação. E é isso que você tem que pensar basicamente quando você for fazer a sua apresentação. Se você está trazendo um exórdio muito grande, igual a promessa que ele fez, que vamos revolucionar o mercado, você tem que ter muito suporte para isso. Você tem que ter clareza no seu problema, clareza na solução, clareza na promessa. No ponto principal, ele colocou o ponto principal, suportou o ponto principal, mas as pessoas podem falar, mas eu não conheço nada disso, que seria uma objeção, né? Talvez. Ele não falou especificamente nenhuma objeção, mas podem identificar isso aqui como objeção. Eu não conheço nada disso, ó. Syncing, networking, multitasking, low power, security. Cara, aí ele fala assim, não importa, porque olha só, quem falou isso é esse cara aqui, que é um dos pioneiros da indústria, e falou que quem faz isso tem que fazer isso. Beleza, aí agora ele vai entrar no terceiro tópico que ele está falando, do design. Projetamos algo maravilhoso para a sua mão, é um ponto principal, uma afirmação que ele está fazendo. Just wonderful. And this is what it looks like. Aí agora ele está suportando, mostrando a imagem, e agora ele vai explicar exatamente o que é. Bem, e aí ele continua aqui, né, fazendo isso pra caramba, mostrando. E cabe um dever de casa agora a vocês identificar esses pontos. Eu quero chegar aqui na parte final, que é a peroração do discurso, para a gente ver como que ele termina. Essa parte final, se eu tivesse escrevendo esse roteiro, quem sou eu, né, cara, para falar o que eu falo, nem irmão do Steve Jobs ou não. Oh, there it is. Enfim, mas eu acho que deve ser alguma coisa de acionista aqui que o pessoal está querendo fazer. Let's take a look. Acho que não precisava disso. Ele até se atrapalha, pega 2 controles ali e tal. Aí ele vai falar que vai vender iPhone pra caramba, que quer entrar no mercado, blá, blá, blá. Mac. Beleza. And the iPod.
Maybe our name should reflect this a little Beleza, bit ele more vai than falar it do does. nome aqui e agora ele está So we're estimulando. announcing today we're dropping the computer from our name, and from this day forward we're going to be known as Apple Incorporated to reflect the product mix that we have today. You know, I didn't sleep a wink last night, and I was so excited about today because we've been so lucky at Apple. We've had some real revolutionary Isso ele products. falou no começo, The Mac in vocês lembram? 1984 is an experience that those of us that were there will never forget. And I don't think the world will forget it Tá either. amplificando, The barra iPod estimulando. in 2001. Fazendo toda a recapitulação Changed dele everything aqui, ó, about só que já com emoção. And we're tá going to do vendo? it again with the iPhone in 2007. We're very excited about this. And you know, there's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple, since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much for being a part of this. Você viu que a peroração dele é rápida? O call to action, ele faz antes desse cara entrar. Entrou no call to action. Well, what do these things normally cost? Cara, o call to action, vamos lá, para produtos de venda, é muito sensível, né? Eu acho que principalmente aqui no Brasil a gente tem uma... Não é vergonha a palavra, mas é uma limitação, sei lá, eu acho que a gente não aprendeu como vender as coisas, né? E a gente tem medo de falar o preço, parece que vai ofender a pessoa, saca? Então a gente fica com aquelas travas assim de, será que eu uso a palavra preço? Não é melhor usar valor? Porque valor agrega na vida da pessoa? Será que eu uso... O que o discurso nos mostra é que na exposição e na sua argumentação é o momento que você vai quebrar as barreiras da pessoa. Não é no exórdio que ela vai tomar a decisão. A decisão já foi tomada, você entendeu? Você não precisa tentar convencer a pessoa na peroração. A peroração é o momento que você vai fazer o call to action só para lembrar a pessoa e indicar o caminho para ela conseguir o que você está falando. Não é, ele já vendeu o iPhone, é isso que eu quero dizer. Agora ele só vai fazer o call to action e é tranquilo, cara. Você pode falar o preço, ele está justificando aqui porque o preço que ele vai falar está acima de qualquer outro smartphone do mercado, mas ele justifica por quê. Então é um call to action aqui argumentativo, só que você vai ver que as argumentações são racionais, obviamente, porque ele está juntando dois preços, mas são leves, assim, não é aquele momento já de levantar problema, promessa, solução, já é mais tranquilo, quer ver? Vamos acompanhar aqui. An iPod, the most popular iPod, $199 for 4 gig nano. What's a smartphone cost? Well, they say you get the phone and some of the internet with it, although that's questionable, but they cost somewhere between around $299. You can get them for $199. Palm just introduced a new one at $399 yesterday, so generally average about $299 with a 2-year contract. Now, these phones sort of do music, but nobody uses them for music because they're not very good, and so they end up buying an iPod to go with the phone. We know we sell the iPod. And so people spend $499 on this combination. What should we charge for iPhone? Because iPhone's got a lot more than this stuff, right? It's got video, real video. It's got this beautiful, gorgeous widescreen. It's got multi-touch user interface. Exatamente, Rafael. It's got Wi-Fi. Tá ancorando o preço lindamente aqui, mas real browser. Eu vou falar da ancoragem. It's got HTML email, it's got cover flow, and on and on and on. And this stuff would normally cost hundreds of dollars. So how much more than $499 should we price iPhone? Well, we thought long and hard about it, because iPhone just does so much stuff. So much better experience on a call and managing your contacts and visual voicemail, random access voicemail for the first time, and texting and email and real browser and Google Maps and tremendous iPod and cover flow and video. And what should we price this thing at? Well,
For 4 GB model, we're going to price it at that same $499. No premium whatsoever. Você foi puxado, né? Você viu que... Então, amplificar. Ele pegou os argumentos todos que ele falou. Ele falou... Você viu que ele falou rapidamente. Vídeo que eu já falei pra vocês, já mostrei os problemas, já mostrei a promessa, mostrei isso, mostrei aquilo. Gente, falei, amplificar. Aqui é o momento de voltar aos pontos principais da argumentação e refazê-los rapidamente, de forma emotiva. Aqui. E aí, em seguida, ele já fez o call to action. E, Rafael, você levantou um ponto interessante, que é a ancoragem. Cara, você não precisa ancorar o seu preço, tipo assim, eu, Steve Jobs aqui, a minha hora de consultoria vale $1 milhão, mas eu não vou cobrar isso de vocês, vou cobrar $500 pelo iPhone. Não, não é isso. Você tem que ancorar o preço. No caso dele, ele ancorou racionalmente, falando assim, olha, um smartphone custa $399, todo mundo comprou o iPod, porque eu vendo o iPod, juntando os dois dá $499, então vamos fazer isso. Só que antes de fazer o call to action, ele falou, cara, mas o que eu devo cobrar para um negócio que tem seu dedo e teclado e não sei o que, tudo que eu falei anteriormente, passei 1 hora para vocês falando, vou cobrar o mesmo preço que você pagaria tendo esses dois produtos. E ele aumentou, porque nenhum smartphone era vendido a $499, né? Ele entra, depois de fazer esse call to action aqui, ele chama esse outro cara ao palco, da Singular, e fala um pouco aqui dos resultados e tal. Eu acho que isso aí foi mais para uma empresa pequena até então. E aí eles tinham que falar isso, mas quebrou para mim. Aí ele vai pro finalzinho, então. Ó. Só adiantar aqui um pouquinho que a gente já viu isso. Apple Beleza. Products. The Mac and aí ele faz a recapitulaçãozinha. E aí mostra a fotinha. Pum, beleza. O Steve Jobs, por que ele é uma figura... Primeiro, ele é muito carismático, lógico, ele é um cara muito inteligente, mas ele é um cara que explora essa afeição ou simpatia há muitos anos, né? Você pode ver, por exemplo, nessa foto, cara, o que essa foto quer dizer? Ele fala, eu sou um de vocês. Vocês que gostam de tecnologia, vocês que gostam de arte, eu vim aqui para estar junto, né? Então o que a afeição diz? Gostar de quem parece gostar de nós é uma reação automática e transversal a vários tipos de relacionamento, assim como gostar do que parece mais bonito, atraente, semelhante ou galanteador. A afeição deve ser construída, pois as pessoas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem e de quem gostam. Então, ele mostra essa foto e fala, cara, vocês me conhecem, sacou? Eu tô aqui há muito tempo, eu tô batalhando por inovação e tipo assim, o que eu tô falando, cara, é verdade, acredita em mim, né? E essa ferramenta da afeição você pode usar a qualquer momento do discurso, e ele faz isso em vários momentinhos, quando ele joga uma piadinha ali, parece que é uma piadinha interna, né, que ele tá falando especificamente para você, uma inside joke ali, mas na verdade ele tá usando, claro que talvez sem querer, talvez algum dos roteiristas sabiam que poderia ser ou não, mas ele usa muito bem a ferramenta da afeição. Então você viu como é que foi o call to action dele? Cara, foi assim, ele tinha que falar do preço, obviamente, mas as pessoas já estavam convencidas a comprar o iPhone antes. Já se convenceram na argumentação e na peroração, na exposição e na argumentação. E a peroração veio para fazer o call to action, estimular, amplificar e recapitular rapidamente. Foi bem rapidinho que ele fez isso, ele não demorou muito tempo para fazer isso, né? Então, assim, num discurso que é muito longo, pense, o meu exórdio, a parte inicial do meu discurso, o que minha audiência me mostrou, o que ela me levanta de tópico, que é o que o Cícero chama de tópico, para eu poder ressaltar aqui no exórdio. E os grandes oradores, eles sempre usam uma ferramenta. Cara, seja afeição, seja autoridade, seja escassez, seja compromisso, eles usam uma ferramenta já no exórdio, porque dá um brilho, né? Dá um ganho, assim. Mas você não consegue usar a ferramenta se você não levantou na audiência o tópico. Então, Steve Jobs percebeu que o público estava muito curioso, muito ansioso. Ele falou, já que o público está curioso, vamos ressaltar essa curiosidade, essa antecipação. Depois, num discurso grande desse, ele separou por tópicos. E aí ele fez problema, promessa, solução, problema, promessa, solução, problema, promessa, solução, argumentação.
Argumentação, 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 foi levantando os pontos principais. Depois ele vem de novo, problema, promessa, solução, problema, promessa, solução, problema, argumentação. Porque é uma palestra muito grande, não dá para você fazer exposição e argumentação. E ao final, você viu que ele entrou na peroração, que é a parte final, que, ao meu ver, foi quebrada ali pelos acionistas, não sei se foi isso, mas eu achei que não precisava daquela parte, chamar um cara ao palco ali. Mas ele fez o call to action. Em algum momento ele falou, compre o iPhone. Ele falou, por quanto a gente deve vender, né? Que é muito legal também. Porque tem uma ferramenta que você pode usar nessa parte final, que foi exatamente o que ele fez. Tipo assim, cara, assim, comprar depende de você, né? Ele não usou tanto, não, mas ficou parecendo um pouquinho. O desapego, né? É uma demonstração de despreendimento do resultado do discurso. Olha, quanto que a gente deve vender? Em momento algum ele falou assim, por quanto você vai comprar esse produto? Compre agora esse produto. Ó, lá fora já tá cheio, compra lá, entra no site agora e compre o seu, garanto. Não. Ele falou, quanto é que a gente deve vender? A gente decidiu vender por isso. Ele não usou tanto, talvez não tenha sido de propósito, mas é uma ferramenta interessante. Quando você mostra desapego ao produto, parece que a pessoa fica mais interessada nele, né? Enfim, quando você leva um fora de alguém, você fica mais interessado naquela pessoa que você levou fora. Quando a pessoa é muito difícil de se conquistar, né? Rola aquele desapego, aí que você quer conquistar a pessoa. Então é mais ou menos essa a lógica do desapego. E aí ele fez isso, né? Ancorou o preço dele racionalmente, sem viajar. A galera viaja tentando ancorar os preços, fala assim, olha, a minha mentoria custa R$5.000, o iPhone custa 3 mil, mas eu vou cobrar R$200. Cara, isso é falso, velho, sacou? Isso não existe. E aí depois ele estimulou, mostrou a fotinha dele, jogou a cartinha da afeição e foi muito legal.